boa noite todo mundo. Vamos lá. O que é primeiros socorros? Primeiros socorros é a primeira atitude que nós vamos tomar mediante um caso de acidente. Então, alguma pessoa que esteja passando mal, a gente chama isso de cenários clínicos. Mas aconteceu o que lá no código Q, o socorrista ele trabalha em cima de um código, não sei se vocês sabem. Não. A gente não costuma falar na emergência o que está acontecendo, com frases muito grandes, então a gente trabalha em cima de códigos, né? E o QUD é emergência. Então, quando acontece ali um QUD, quando acontece uma emergência, precisa-se de entrar com primeiros socorros. E assim, de nada adianta uma UTI avançada, tripulada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, condutor socorrista, se os primeiros socorros não forem trabalhados. Então, primeiros socorros, todas aquelas técnicas que nós vamos utilizar de forma primária, sem equipamento. Sem equipamento que diz o quê? Sem recurso, sem inserção de uma cânula de Guedel, sem a inserção de equipamentos, imobilizações. E na maioria das vezes é o primeiro contato após o acidente, né? Exatamente, é o primeiro, né? E o mais importante. Que pode salvar a vida, né? Com certeza, com certeza. Eu vou falar hoje sobre alguns dados e uma simples RCP, ressuscitação cardiopulmonar, a massagem cardíaca, simples, ela salva uma vida. Assim, não, mas eu já liguei para o bombeiro já está vindo, ele vai levar 10 minutos. Então, na escala da RCP, cada minuto em parada cardiorrespiratória equivale a 10% de chance de não sobrevida desse paciente. Então, nesse sentido, é muito parecido com a questão do incêndio, né? Do princípio de incêndio até acontecer um incêndio que é o bombeiro militar que tem que vir e, enfim, já teve a destruição. Sim. Então, é muito parecido nesse sentido, né? E como que é a contabilização, no caso? Você falou que tem o de 1 a 3 minutos, enfim. Sim, mas sim. Nesse sentido do primeiro socorros. Então, uma hemorragia, normalmente, ela vai levar até 5 minutos para a gente levar essa vítima a óbito. Então, me fala algum local do Brasil que uma ambulância de resgate chega com 5 minutos. Acho que nenhum, nem região de interior. Só se acontecer em frente ao corpo de Dificilmente bombeiro. exatamente. É o único caso. É o único caso. Pois é. E uma parada cardíaca? Uma parada cardíaca, ela vai levar cerca de 10 minutos para a gente encerrar ali as possibilidades de ter uma reversão. Ah, Fernando, mas em tal local teve uma RCP tardia, levou quase 30 minutos para iniciar e houve sobrevida. O paciente voltou. Pode acontecer, mas via de regra, o que a gente trabalha hoje é que para cada minuto em parada cardiorrespiratória, nós estamos perdendo 10% de chance dessa pessoa voltar. Entendi. 3 minutos, já foi 30% de chance dela voltar. 5 minutos, a gente já está ali nos 50% de chance dela voltar. E quanto mais tardio, pode gerar sequelas também, caso essa pessoa volte, no caso? Com certeza, mas a possibilidade dela voltar, ela vai ficando muito remota. Entendi. E aí, Fernando, também, né, até como fardo de informação, qual é o ponto que a pessoa pode prestar primeiros socorros e qual que é uma situação crítica em que é melhor ela não mexer na pessoa para não, às vezes, piorar o problema, piorar a situação. Vamos ser polêmico? Vamos. Vamos que vamos. Vamos de polêmica? Mais um de 20 milhões aí. Polêmica. Via de regra, existe o profissional da saúde, existe o profissional do resgate e existe o leigo treinado. Como também tem o leigo que não tem treinamento nenhum, certo. Então não sabe o que está fazendo. O leigo treinado, ele teve um mínimo de treinamento possível. Mas eu, visualizando um acidente, Fernando, aconteceu comigo, Fernando, visualizei um acidente, um atropelamento, automóvel versus pedestre,
e eu vi a dinâmica do acidente, eu vi a dinâmica do trauma, eu vi até onde ele subiu, como ele caiu, e quando ele caiu no chão, ele estava de decúbito dorsal, estava com as costas no chão, de barriga para cima, e politraumatizado, ou seja, é trauma, não é para mexer, é para imobilizar. É daí que surge a sua pergunta. Nós vamos ter clínico e trauma. Clínico, você pode tirar, mexer, indifere. Trauma, nós precisamos imobilizar. E o que é considerado trauma em si, até para especificar, deixar um pouco mais específico em termos? Fratura, queda, lesão, atropelamento, tudo que gera lesão é trauma. A pessoa desmaiou, é clínico. Um ataque epilético, uma crise convulsiva, é clínico. E ela caiu, bateu a cabeça, é trauma. Então, é uma vítima politraumatizada com muitas fraturas, ela não pode ser movimentada de qualquer maneira. Precisa ser imobilizado. Numa situação, por exemplo, assim, de um acidente de automóvel, né, de carro, e aí a pessoa está presa nas ferragens e há um princípio de incêndio no carro. Qual o procedimento que quem está ali pode fazer? Porque se deixar lá, o carro vai pegar fogo e a pessoa... Leigo sem treinamento, tira. Por quê? Primeiramente, a vida. Depois a gente pensa no excedente. O que aconteceu comigo foi exatamente isso. Mesma coisa que o incêndio. A diferença era que ao invés de estar pegando fogo, ele não respirava. Então eu me encontrei como um profissional da saúde, um profissional de resgate, mas eu poderia ser um leigo treinado, com conhecimento, e eu vi uma vítima politraumatizada que não podia respirar, porque ela estava de barriga para cima e ela estava com muita secreção na boca, já estava espumando, então ela ia passar por um processo de broncoaspiração. Quer dizer que ele ia puxar líquido para o pulmão e ele ia se afogar. Antes da ambulância chegar, ele estaria afogado. Politraumatizado, cheio de fratura, em parada respiratória, parada cardíaca. E evoluir para parada respiratória, evoluir para parada cardíaca. E aí eu fiz uma manobra que não é aconselhável se fazer, que é a posição lateral de segurança. Não para vítima de trauma, isso é só para vítima clínica. Mas o que eu tinha na minha frente? Eu tinha uma vítima que ela não podia respirar por obstrução das vias aéreas, líquido. Ela estava em taquicardia, ou seja, o coração dela estava super acelerado. Por que estava super acelerado? Ela não respirava. E quando eu coloquei na posição lateral de segurança, começou a vazar a secreção. Começou a vazar a secreção. E aí a taquicardia foi diminuindo, porque ela já podia respirar. Então, além de a gente pensar nisso, porque nós temos hoje uma cultura no Brasil errada de não bota a mão, já liguei para o bombeiro. E muitas das vezes, o primeiro atendimento, os primeiros socorros sendo feito de forma correta. Para isso eu preciso estudar, preciso saber o que eu estou fazendo, para não agravar. Mas os primeiros socorros, eles vão sim salvar uma vida. Como eu quase salvei. Infelizmente, ele veio a óbito, devido a outras fraturas, a outras lesões, mas de falta de respiração ele não morreria. E aí me perguntaram assim, mas poderia ter gerado uma lesão na cervical? Óbvio, poderia. Mas, a princípio, o que a gente precisa atentar? Condições que atentam à vida do paciente. Depois, a sequelas. Mas primeiro é atentar à vida. Como num veículo pegando fogo, um leigo vai tirar de qualquer maneira. E está certo. É melhor tirar de qualquer maneira, ter várias lesões secundárias, mas não morrer carbonizado. O profissional ou leigo treinado, essa é a grande importância de estar treinado, utilizaria uma manobra chamada manobra de Haltech, que é onde vai passar ali o braço embaixo do braço da vítima, vai conectar essa parte da mão embaixo do queixo e vai trazer, praticamente fazendo uma imobilização de cervical, igual que eu tivesse com um colar. Só que dá para fazer essa estricação, essa retirada, mas aí eu preciso ser um profissional ou um leigo treinado. Essa é a grande importância do treinamento. Interessantíssimo, muito legal, né, cara? Eu não sabia dessa situação, porque... E realmente tem uma polêmica muito grande, né? Todo mundo fala, não encosta, deixa... Mas... Todo mundo que eu conheço fala justamente isso, não encosta. Adivinha o que aconteceu comigo quando eu fiz a lateralização de uma vítima politraumatizada?
tomei um soco e caí em cima da vítima, me sujei todo de sangue. Te deram um Sério? soco? Me deram um soco, porque eu estava movimentando uma vítima. E aí? Quem fala não toca na vítima, já liguei pro bombeiro, não sabe nada. Sabe nada. Nada, Se né? fala não toca na vítima, eu já liguei pro bombeiro, é porque não sabe nada. Não sabia o que eu estava fazendo. E por isso veio para tentar proteger a vítima, vamos dizer assim, me tirar da cena onde estava. Mas aí eu consegui sair, tirei ela dali, botei e eu retirei ela e dei prosseguimento no atendimento. Isso Mas é eu de, tomei um soco. A sua atitude foi de extrema importância, porque como Sim. você falou, era uma situação ali de vida ou morte. Né? Exatamente. A pessoa ia morrer, em quantos minutos mais ou menos você acredita que a pessoa poderia morrer naquela situação, se você tivesse deixado ela ali? Em 2 minutos, em 3? Em 2 minutos aí, uma vítima dessa, ela já entraria com certeza em uma redução da frequência, que encadearia uma parada respiratória, que em menos de 1 minuto em parada respiratória, 2 minutos, já encadearia uma parada cardiorrespiratória, que é onde o pulmão para, depois o coração para. E daí, para voltar uma vítima de trauma, então ela já tem lesões secundárias e ainda está em parada cardíaca, Difícil Não reverter, volta. né? E como uma pessoa, né, um leigo que tem um treinamento, né, ele pode agir numa situação assim, né, até para as pessoas, como fizeram com você, não reagirem contra ele. Exatamente. Como Não, que ele pode... E até complementando nesse sentido, porque a gente vê que depois que chega a polícia, chega o bombeiro militar e tudo mais, acontece um isolamento, né? Só fica ali os profissionais da saúde. Uma pessoa que já... Vamos pensar que esse podcast não é um treinamento completo, como acontece lá no CT, mas é um podcast informativo. É interessante quando a pessoa for fazer essa manobra de poder fazer os primeiros socorros, já orientar as pessoas em volta assim, olha, mantenha a distância, ou alguém que tenha conhecido, fala assim, olha, ajuda aqui a fazer um isolamento. Isso daí também é uma prática dos primeiros socorros? com certeza, com certeza. Muitas pessoas tentam ajudar, mas não sabem como. E aí acabam atrapalhando. Uhum. Porque a primeira atitude do bombeiro militar, do socorrista, da ambulância da rota, da concessionária, Rota 116, quando para ali, a primeira coisa que a gente faz é isolar. Por quê? Quanto menos gente no cenário, mais fácil é de ser trabalhado. E menos possibilidade de acontecer outros acidentes. Porque o que mais... tem uma estatística, não vou lembrar a fonte, mas acidente de trânsito, principalmente em rodovia, o acidente secundário, ele mata mais do que o acidente primário. E o que é o acidente secundário? As pessoas que pararam para tentar ajudar, não sinalizaram, carro, vem outro carro e pronto. Engavetamento, Um segundo acidente. Os acidentes secundários em rodovias matam mais do que acidentes primários. Né? Mas vamos lá. Eu conheço de primeiros socorros. Quem conhece de primeiros socorros, primeiro a gente quebra aqui uma hegemonia que quem sabe primeiros socorros não tem asas. Socorrista não tem asas. Enfermeiro, técnico, médico não tem asas. Somos seres humanos. Então não existe brilhantismo e a pessoa querer se jogar para poder salvar. A gente vem aqui de uma frase, e essa é a frase do socorrista. Primeiro eu, depois minha equipe, depois a vítima. Por quê? Eu preciso me resguardar, não posso me colocar em risco, quem está comigo não pode se colocar em risco, Exatamente. depois eu consigo ajudar alguém. Porque se eu me coloco em risco, agora são 2 vítimas e não uma. Isso que eu ia falar, considerando o fato de que você é a pessoa que pode socorrer ela, se você Pois for é. também, então lascou. Exatamente. Pois é. Em tese. Eu vi um vídeo que o bombeiro militar estava fazendo o socorro de uma pessoa que estava assim, na beirada da rua, né? E aí passou um senhor de bicicleta. O cara desequilibrou e caiu em cima da vítima. Então, eu acredito que esse é um dos motivos desse isolamento, porque tem muita gente curiosa, né, cara? O pessoal vê lá um acidente acontecendo, todo mundo quer parar para ver o que aconteceu. Então, faz parte, então. Pois é. E é muito legal. Eu tô me afastando da profissão de resgatista. Ontem,
Eu estava passando aqui na base 3 da rota, ainda parei, tirei uma foto. Eu devo fazer mais um plantão para encerrar. E trabalhar com isso era muito gratificante. Não pelo salário. O salário não é bom, não. Mas saber que você fez a diferença na vida de outra pessoa é absurdo. É absurdo. E aqui, principalmente nessa concessão, são apenas 2 socorristas. São apenas 2 pessoas dentro da ambulância. De Itaboraí até Macuco? Para cada ambulância são 2 E socorristas. tem quantas ambulâncias, mais ou menos? São 3 ambulâncias, são 3 polos. Ah, então cada polo... É porque Isso. polo que você fala é... Cada base Base, operacional de apoio Entendi. ao usuário. São 2 socorristas. Existem rodovias que rodam 3, que rodam 4, com médico, enfermeiro, socorrista, condutor. Aqui, específicos, são 2. Então, nós utilizamos dos usuários, nós utilizamos dos curiosos para poder ajudar. E é muito bacana, porque em 30 segundos você consegue ensinar para o leigo o que ele precisa fazer para te ajudar. Auxiliar trazendo a prancha, levantando a prancha, segura aqui, pega aqui para mim. Interessante. Vamos levantar a vítima no tracer, você fala um pouquinho com ele antes, e aí a gente faz a elevação da prancha para poder transportar a maca. Então, o leigo e o curioso, ele tem o seu papel. É diferente lá do bombeiro militar, que quando encosta já são 10, 12, 15, aí fica fácil, é mole fazer o socorro. Com 2 é difícil, e aí a gente utiliza do usuário. Só que tem curioso bom, tem curioso ruim. Tem aquele que ajuda e tem aquele que atrapalha. E tem aquele que atrapalha muito. Como esse que me deu... que me jogou lá em cima da vítima, me sujou todo de sangue. E tem aqueles que sacam o celular pra filmar, né? Hoje é no celular. Mas você sabe o que eu fiz com aquele cara que me jogou em cima da vítima? Ele estava muito exaltado, muito estressado, muito... Eu dei uma função para ele. O leigo, quando ele está atrapalhando, porque ele não sabe o que fazer, ele só quer ajudar. E nada mais gratificante do que fazer ele ajudar. Pronto, vai lá, corre lá na frente lá, ó, e agora começa a fazer assim para os carros virem. Vai, não deixa o carro parar não, vai lá. Pronto, ele vai fazer aquilo ali com a maior dedicação do mundo. Você pega a primeira pessoa... Muito bom. Aí faz Eu tô sentido, imaginando faz a sentido. cena, cara. Meu Deus. Tem um leigo lá, atrapalhando muito, vindo para cima, em cima da vítima, vamos lá. É ele que está atrapalhando, é ele que está em cima da vítima, é ele que está te atrapalhando. Você pega ele e fala assim, o pessoal está me atrapalhando, bota todo mundo para longe. E ele vai sair levando todo mundo com a maior dedicação. E ele fez isso, então? É ele que estava atrapalhando. Pô, não, vai lá, vai tirar o trânsito. Ele só precisa de uma função. Mais longe de mim possível, mas só precisa de uma função. Caraca, cara, bizu. Várias dicas aí, galera, porque isso daí é em todas as situações, cara. Você falou sobre a questão do trauma e do clínico, Sim. né? Você explicou, né, como que é a questão do trauma e tudo mais. E agora as questões clínicas, né, propriamente dito, né? Quais são essas situações clínicas que esses primeiros socorros podem ser utilizados, né? Você falou a questão da parada cardiorrespiratória, mas existem outras situações que pode ser haver esse primeiro socorro. Então fala pra gente um pouquinho. Eu vou até fazer uma pergunta depois também, entrando até é uma pergunta bem específica sobre isso. Uhum. Eu posso fugir completamente das perguntas de vocês e colocar, primeiramente, uma outra colocação, Claro. antes de entrar nessa? Sim, Claro, sim, perfeitamente. Aconteceu, vocês acabaram de me relatar que aconteceu aí um acidente clínico, quer dizer que alguma pessoa está passando mal, é uma emergência clínica, né? E quando existe uma emergência clínica, o que a gente faz? Vai atender? Sim, né? Eu acredito. Não? Não? Não. A gente vai se proteger. É a ordem primeira. E aí, já que aconteceu algo clínico,
Olha, eu vou me proteger. Sem desespero. Que as pessoas normalmente ficam afoitas, né? fica A bem. vítima já é vítima. Não posso me tornar vítima. E agora eu vou analisar o que aconteceu para saber se eu preciso ligar para emergência ou se dá para resolver aqui. Então, dentro do clínico, acontece muito. Epilepsia é uma doença que gera crise convulsiva. E aí, crise convulsiva é normal ou não? Normal não normal, eu acho não, que é um distúrbio, digamos assim. Mas em função da acontece epilepsia, não sei. Aí que tá, se você ligar agora pro Corpo de Bombeiros, 193, falar que tá tendo uma crise convulsiva, eles não vão mandar ambulância. Sabe por quê? Porque para muitas pessoas, crise convulsiva é normal. Mas a pessoa não pode morrer? Depende. Vamos explicar? Tá. Vamos lá. Eu, você, ele, ela, ele. Todo mundo se conhece, nós trabalhamos juntos há 1 ano. Ninguém nunca teve uma crise convulsiva. Ninguém nunca teve. E aí agora você cai no chão, se debatendo e está tendo uma crise convulsiva. É grave. Porque eu sei que você não tem. Então é grave. Agora, nós trabalhamos juntos, tudo mais, e eu já sei que você tem alguma doença que desencadeia a crise convulsiva, a epilepsia, por exemplo, e você toma medicação. Quem toma medicação não é que para de ter crise convulsiva, não. Eu tenho um amigo, o Jefferson, e ele tinha 10 crises convulsivas por mês. E aí começou a tomar medicação, aí caiu para 1 por mês. E o caso dele era até engraçado, que quando ele percebia que ele ia ter crise convulsiva, e aí ele via lá luz piscando, gnomo, via um monte de coisa diferente lá na cabeça dele, ele já parava, deitava, sentava no chão e deitava, esperava para acontecer a crise. Porque aí ele evitava o trauma, evitava cair. Então ele já sentava, ele já percebia. Uau. E aí, teve a crise convulsiva, é normal ou não? É normal. Depende do caso. Então, ele já tinha uma doença pela qual ele tinha crise convulsiva, e aí ele está se debatendo, parou, limpa aqui e sai andando. Normalmente, igual nada aconteceu. Isso daí é cerebral, no caso? Sim. É uma frequência muito alta, digamos assim, né? Imagina que acontece um curto-circuito no cérebro. E, nesse momento, o cérebro percebe que está tendo uma crise, um curto-circuito, e ele desliga o disjuntor. E aí a pessoa desmaia. Pronto. Só que, mesmo para ele que já tem, dá para ser grave. Como é que dá para ser grave? Uma crise convulsiva que excede 5 minutos. Nenhuma crise convulsiva pode exceder 5 minutos, senão pode gerar dano neurológico. 5 minutos é o tempo de uma crise convulsiva. Até 5 minutos. Passou disso, daqui direto para o hospital. Você nunca teve, daqui direto para o hospital. Você tem crise convulsiva? Normal. Vamos lá, só fazer o atendimento. E quais são os primeiros socorros para a crise convulsiva? E as pessoas se desesperam. Mas é simples. Primeiro, se eu conheço, eu sei quem tem e quem não tem aqui dentro. Ah, ninguém tem. Então, se alguém tiver, para mim é grave, primeiro ponto. Segundo, eu vou marcar a hora que está acontecendo. Por exemplo, 20 horas e 39 minutos. Quer dizer que 20 horas e 44 minutos, eu já tenho que estar ligando para a ambulância. Porque vai exceder 5 minutos de crise convulsiva, então é grave. Não excedeu 5 minutos, a pessoa já tem crise convulsiva, rotineiramente. Normal. Eu vou segurar a cabeça da minha vítima embaixo, assim, e só evitar que ele bata a cabeça no chão. Eu não posso prender, fazer força, prender os braços, prender as pernas, prender o joelho aqui, não posso fazer isso. Porque se eu consigo imobilizar 100%, por exemplo, da cabeça da vítima, ele vai parar de ter os espasmos. E aí ele começa, aqui não se mexe, só que aqui se mexe, ó. E aí ele começa a se lesionar na cervical. E ele pode gerar lesão na cervical. Hoje a recomendação é
afastar tudo de perto que possa cair em cima da vítima e evitar que ela bata a cabeça no chão. É só o apoio embaixo para ela não bater a cabeça no chão. Só isso. E contar o tempo. Contar o tempo. Marca no celular, um tempo. E isso aqui é atendimento de primeiros socorros. Se foi uma pessoa que nunca teve, então começa a ter já, nesse momento, já liga, marca o tempo, liga para ambulância. Pois é, Acho que nem marca o tempo, né? isso aí. Já liga direto. Já é grave. Já é Você grave, nunca entendi. teve. É grave. Entendi. Tem que ser pesquisado o que aconteceu, o que tem, qual foi, o que desencadeou. Né? É loucura, né, cara? Doideira. Realmente. E a pergunta que eu ia fazer, Fernando, tem a ver com isso, né? No caso de um acidente em que a pessoa, por exemplo, uma colisão de carro, em que a pessoa desmaiou, quais são os primeiros passos que uma pessoa de primeiros socorros pode fazer para ter uma orientação, né? Ou é verificar pulso, o que a pessoa pode fazer para conseguir ter uma primeira ação ali? Então, a gente não recomenda que o leigo mexa uma vítima de trauma, principalmente uma batida é uma vítima de trauma. Então, ela desmaiou, é algo decorrente do trauma. Não foi uma doença que ocorreu, foi decorrente do trauma. Então, eu só posso tirar essa vítima dali 100% imobilizada. Em alguns casos, hoje, devido a um protocolo chamado RMC, Restrição de Movimento de Coluna, fica até a cargo ali do socorrista identificar se vai imobilizar ou não, dentro dos parâmetros e tudo aquilo que ele achar correto. Porém, o leigo, o que ele pode fazer? Ficar acompanhando a vítima e entrar dentro de um protocolo chamado de ver, ouvir e sentir. Nós não indicamos fazer coleta de artéria, vir aqui, achar a carótida, ir ali, achar a radial, a braquial. A gente não faz isso. É ver, ouvir e sentir. Ver movimento torácico, o tórax expandindo ou não, ouvir a respiração, o barulho da respiração e sentir o ar entrando e saindo das vias aéreas. Ver, ouvir e sentir. Ver a expansão torácica, ouvir a respiração e sentir a respiração. Se está acontecendo isso, ela ainda pode esperar o socorro chegar. Perfeito. Agora, se eu não consigo ver a expansão torácica, eu boto a mão no peito, não sinto nada, eu coloco o meu rosto próximo ao rosto da vítima, aí está aqui, bem próximo ao rosto da vítima, não consigo sentir, então ver, ouvir e sentir, nada. Eu vou fazer a extricação dessa vítima, vou tirar essa vítima lá de dentro, botar no chão e iniciar a RCP. Porque o que atenta hoje, agora, à vida? Não é trauma, é a parada cardíaca. Já é... Então, ver, ouvir e sentir. É o caso dos minutos que contam até... Exatamente. Não tem mais jeito. O leigo, viu, tem respiração, não bota a mão. Fica tranquilo. Espera o socorro chegar, porque a gente vai precisar imobilizar, tudo mais. Agora, é uma parada cardíaca, que foi decorrente do trauma, eu preciso tirar e iniciar RCP. Não fez RCP, vai vir óbito.